Boa noite, igreja. Boa noite aos amigos também daqui do canal da igreja. Seja muito bem-vindo ao canal Voz Ativa também. Seja bem-vindo nessa noite. Que a graça e a paz de Jesus seja com vocês. Amém? É muito bom poder rever os irmãos. O último culto que eu tive aqui, tivemos um número de 6 pessoas. E hoje nós estamos num grupo de quase 20 pessoas. Louvado seja Deus pela sua vida e pela sua presença aqui essa noite. Hoje eu quero falar sobre viver saudável, tá? É um tema que talvez você já está cansado de ouvir, mas a gente vai mostrar aqui alguns dados bem bacanas, coisas diferenciadas que vai nos ajudar na nossa caminhada da fé, para a gente ter uma vida saudável. É interessante que hoje você vai trabalhar de manhã e posteriormente, quando deu 11 horas, não consegui continuar o trabalho. E aí, porque amanheci, pela manhã estava tranquilo, de repente depois o sono começou a ficar meio ruim. E aí tomei alguns remédios, melhorou, tal, né? Então tudo que você coloca sai, obviamente, né? Você chama o Raul, você chama o Hugo, né? Assim por diante. E aí melhorou, mas deu 11 horas do dia e não deu para eu seguir. Cada no sono, eu fui no médico, tomei os remédios, vim para casa e passei da tarde melhorou. Então é uma coisa assim, você deita, descansa e amanhece diferente do corpo. Nosso corpo, aí eu parei e pensei assim, a gente não vale nada. E o ser humano às vezes acha assim, eu sou bom, eu sou isso, aquilo, outro. O nosso corpo humano é bem complexo. Mas louvado seja Deus, porque a gente pode deixar o microfone, tá? A gente está aqui hoje feliz com Deus e a gente está melhor na saúde. Muito bem, então vamos falar um pouquinho de viver melhor para a gente poder caminhar assim com Deus. Convido você da forma que você está, para a gente falar com o nosso Deus. Vamos orar? Santo Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui a essa noite. Abençoe a cada irmão, a cada irmã, abençoe a cada amigo e amiga, e a cada convidado ou convidada aqui essa noite. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, fale a mente e o coração de cada um de nós. Perdoe os nossos pecados, fortalece nossa fé, nos dê a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Quando se fala em viver saudável, o que vem à mente de vocês? Olhando aqui para a tela, vocês vão entender um pouquinho mais. Entenda quais os fatores que influenciam a saúde e como desfrutar de uma vida plena. Que cuidado Deus teve para o homem recém-criado? Esse texto você já conhece, Gênesis capítulo 1, 29 e 30. O ser humano deveria ter uma vida o quê? Saudável. A alimentação que Deus colocou para o homem era uma alimentação bem equilibrada. Mas com o passar do tempo, as coisas foram modificando. Vamos abrir Romanos capítulo 12? Abra saber Romanos 12, por gentileza aí. Romanos capítulo 12. Nem todos os textos eu vou ler aqui hoje, tá bom? Assim na Bíblia, mas vai ficar aí, você pode anotar para você ler em casa. Romanos 12, versículo 1 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, que pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verso 2: Não vos conformeis com esse século, mas transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então Deus quer que a gente tenha uma mente equilibrada, uma mente saudável. Mas a gente vê que hoje não é bem assim. Quantos aqui lembra dos anos 80 e 90? Quantos aqui lembra? Muito bem. Lembra que nesse período a gente alimentava de uma forma comum, que era comer bife de boi acebolado, batata frita, arroz normal, feijão, aquele suco de saquinho de 10 centavos, a gente até ainda lambia aquele saquinho e não tinha problema nenhum. Hoje em dia, qualquer gordurinha que a gente comer, ou seja, qualquer fritura, vai trazer bons malefícios para a saúde. Até mesmo em verduras, se não tomar cuidado, também ela pode trazer alguns malefícios também. Ou seja, ao fazer a salada, devido ao calor, né,
as bactérias acabam ela proliferando, se ela pode ser boa ou pode ser ruim. Se você deixa a salada por mais tempo ali, aberta ao ar, sem cobrir ela, sem tampar, ela pode pegar uma bactéria. E aí essa bactéria ingerida no nosso organismo vai causar grande problema. Uma vez uma senhora da igreja, ela comeu um pão com bolor e ela foi parar no hospital. Ficou bem ruim, porque ela não prestou atenção no pão que estava só um pouquinho de mofo. E ela acabou ingerindo aquilo. Então Deus quer que a gente tenha uma mente saudável, para que Ele possa falar conosco através da mente. Bom, a dieta original de Deus, se não era composta de frutas, nozes e grãos. Não havia consumo de carnes, porque não havia morte. Esta veio como resultado do pecado. A alimentação natural promove a saúde e bem-estar. A má alimentação, além de provocar doença e sofrimento, embota a mente e inviabiliza a comunicação com o céu. Pergunto para a igreja, isso é real ou é mentira? Real. Porque nós somos aquilo que nós alimentamos. Essa é uma frase que parece ser mentira, mas é real para a nossa vida. Aqui no livro de 3 João, versículo 2 diz: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Ou seja, Deus quer que a gente tenha saúde. Então Ele anuncia, Ele comunica a nossa saúde espiritual, física e emocional. Agora vamos aqui falar sobre os 8 remédios de Deus que você já sabe, nós já sabemos: água pura, exercício, nutrição, luz solar, fé, temperança, repouso e ar puro. Não vou entrar em detalhes, mas isso aqui todo mundo já sabe. Se praticar, nós vamos ter boa saúde. Bom, confiança. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Onde está essa passagem da Bíblia? Vocês lembram? Provérbios 17, verso 22. Diz claramente: emoções positivas, tais como amor, alegria, fé e confiança, produzem substâncias protetoras que fortalecem o sistema imunológico e nos protegem. O cérebro é o mestre que controla o nosso corpo, tá? Olha, a pessoa não escreveu, mas nosso corpo, mas é nosso corpo. Quando o nosso cérebro não estiver entorpecido pelo álcool, tabaco, droga, falta de sono ou comer demais, quando praticamos exercício físico, tomamos ar fresco e luz solar, estaremos aptos para pensar claramente. Estaremos aptos para tomar importantes decisões e fazer escolhas que vai permitir Deus falar conosco. Pergunta: isso é irreal ou real? Real para a nossa vida. Veja que, embora no culto de quarta-feira eu ouvi sobre isso, mas senti necessidade de falar sobre isso desde domingo. Porque a gente vê a importância da saúde. Eu falo isso, irmãos, porque eu gosto de fritura. Eu falo fritura, eu comer uma batata frita, às vezes é um hambúrguer frito. De vez em quando, não é direto, mas a gente gosta. Vai na casa de parentes, amigos, as pessoas acabam, tem aqui uma batata, vamos comer aqui no arroz e feijão aqui, um sardinha de tomate com alface. Não que eu como muito, eu como um pouquinho. Não sou uma pessoa que como carne, assim com frequência. Para mim, às vezes, pode ser um pedaço de frango, às vezes pode ser lá um peixe, às vezes a pessoa, às vezes tem um molho de carne moída que a gente coloca ali. Mas não sou, já fui vegetariano, hoje não sou mais, mas a gente também não condena quem é vegetariano, porque nós estamos aqui para falar que esse aqui outro não vamos ser salvos por isso. Lembre-se de uma coisa, tá? Ninguém será salvo pela soja, e ninguém será salvo porque é perfeccionista, chamado carne santa. Nós seremos salvos pela graça, pela fé, conectada a quem? A Jesus Cristo. Então, se você é vegetariano, parabéns, Deus abençoe você, siga, mas não force o outro a ser. Deixa Deus trabalhar para que Deus possa conduzir, mudar a vida de cada um de uma forma equilibrada, que é o fruto do Espírito Santo: paz, amor, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Eu já ouvi pregadores vindo por falar o seguinte: ó, você é um exemplo, trabalho, você, irmão Wagner, que come carne, não vai entrar no reino dos céus. E aí a pessoa tinha um texto fora de contexto.
A gente sabe que após o dilúvio, Deus autorizou o homem a comer carne e não usar o sangue. Mas hoje, com o passar do tempo, seria bom não comermos carne devido aos remédios, os agrotóxicos e assim por diante. Mas, se você é uma pessoa que ainda come carne, às vezes de uma forma um pouco maior, peça a Deus que vai tirando de você aos poucos, substituindo daquilo que você pode alimentar de forma natural. E outra, se você tiver condições de ser vegetariano, avance para bem. Se não, tente alimentar de forma comum, de forma natural, dentro das suas possibilidades. Por exemplo, quando eu faço subir com algumas famílias que têm condições, não precisa falar nada, a pessoa já sabe. Mas a maioria das pessoas não tem condições. Como que eu posso implantar na cabeça delas se elas têm que ser vegetarianas, se mal elas têm o alimento para elas, o básico do dia a dia? A gente tem que ter coerência, temos que ter equilíbrio para orientar as pessoas dentro da palavra de Deus, alimentar de forma natural, equilibrada, para viver tranquila e ouvir Deus falar com ele ou com ela. Confiar em Deus supre uma peça que está faltando em nossa vida. Confiar em Deus traz satisfação e esperança para o futuro. Confiar em Deus abre as portas para suas miraculosas intervenções. Um relacionamento real com Deus, verdadeiro, nosso Criador, nunca é opcional, mas sim a verdadeira raiz da saúde. Ou seja, a comunhão com Deus diária é que vai nos ajudar a gente a entender que nós precisamos de Deus e Deus vai mudando passo a passo a nossa vida. Por que eu estou dizendo isso? Já encontrei muitos irmãos extremistas, já encontrei líderes extremistas ou pastores extremistas, ou qualquer tipo de pessoa assim, mas já encontrei pessoas equilibradas. Dentro disso nós estamos falando aqui, que ele conversava com a pessoa, fazia palestra e todo mundo entendia tranquilamente como mudar os hábitos alimentares. Mudou, diminuiu o peso, passou a ter mais saúde e a vida começou a andar melhor, tanto espiritual, física e emocional. Então isso é uma coisa que você vai pedindo a Deus e Deus vai lapidando, vai transformando a nossa vida. Bom, luz solar. Você sabe que a luz solar pode fazer para a sua saúde pessoal, ela mata os germes, a imunidade aumenta, a sua exposição à luz do sol, os ossos são fortalecidos pela luz solar, o colesterol é mudado pela vitamina D na pele, a presença de luz não filtrada, uma sensação de bem-estar promovida pela luz solar e o humor melhora, propriedades curativas são encontradas na luz solar. Então, claro, não vai ficar no sol o tempo todo para ligar churrasco, não é isso. Mas os momentos de manhã e à tarde, 10, 15 minutinhos, ajuda bastante no dia a dia. Descanso, dormir essencial para manter a mente equilibrada e saúde. Hoje em dia, a vida é rápida, excitante e exaustiva. Você precisa competir, então não pode descansar. Dormir essencial para manter uma mente bem equilibrada e a saúde. Quem aqui já trabalhou como caminhoneiro ou tem amigos que é caminhoneiro que andam no dia a dia por aí? Conhece? Você sabe que a maioria dos caminhoneiros, tanto os antigos como os atuais, usam a rebite, que é um comprimido, usam café, usam pó de guaraná para manter esse acesso. Pode ser que agora tenha outro remédio, mas quando apaga de uma vez e acontece muitos acidentes. Esse dia desse mostrou uma reportagem de um caminhoneiro que ele parou a carreta no meio da estrada e ele dormiu. E o trânsito fluindo. Quando ele acordou, todo mundo já estava passando. Então isso acontece. Então cuidado. Quanto sono é suficiente? 7, 8 horas, né? Está aqui. As primeiras horas de sono até meia-noite é bom e depois vai restaurando o corpo. O Senhor nos tem encorajado a trabalhar 6 dias e descansar no 7º, com forma de equilíbrio entre o trabalho e o descanso. A água é importante, é vital, né? E a gente pode usar ela, claro, dentro de uma parâmetro de 6 ou 8 copos de águas, assim por diante, tá? A água é o maior componente do nosso sangue, cerca de 70% do nosso peso é água. E uma perda de 20% de água, o seu corpo poderia ser fatal. A água pura é a melhor líquido para o nosso corpo. O que acontece se eu não tomar água suficiente? Os rins têm que trabalhar mais para eliminar substâncias tóxicas, podem ser lesados, cada célula no corpo precisa de água para funcionar bem, portanto, pouca água pode causar doença. Fadiga e dor de cabeça são resultados comuns de ingerir pouca água. Exercício também realmente vai melhorar a perspectiva da vida e em todo o sentido do corpo.
Seu corpo é uma máquina maravilhosa. Ao colocar seu corpo para trabalhar, há um aumento de uma força física e resistência às doenças. Exercício realmente melhora nossas perspectivas na vida. Controle do peso, a taxa metabólica é aumentada pelo exercício e assim mais as calorias são queimadas. Aumenta a capacidade pulmonar e recarga o suprimento do oxigênio. Melhora a pressão arterial, circulação, fortalece o coração, vai diminuir o colesterol, melhora o fluxo do sangue nas artérias, pode até mesmo ajudar na reversão da arteriosclerose, alivia o estresse, a tensão e a depressão. Melhora o sono natural, sem os efeitos colaterais dos medicamentos, promove a habilidade do corpo para se livrar de toxinas, melhora o metabolismo, ajuda a prevenir e tratar a diabetes, fortalece os ossos, combate a osteoporose, aumenta a força física dos músculos. Quando não usados regularmente, os músculos podem atrofiar, enfraquecer e ficar flácidos. Melhora a postura, diminui problemas nas costas e previne o câncer. Eu sei que atividade física, cada um faz dentro do seu limite. Por exemplo, quem tem problema de coluna, você deve consultar um ortopedista. Você não pode forçar na sua coluna assim. Você pode trazer mais problema. Então, com exercício, aquilo que o médico passar, você faça. E aí, quem tem talvez falta cálcio nos ossos, não force o joelho. Procure um ortopedista, procure um professor de educação física, e aí vai dar todas as orientações para você fazer a atividade física corretamente. Nutrição, passe o alimento o seu melhor remédio. A dieta básica original dada por Deus, os seres humanos, é mais saudável, e assim vão prevenir as doenças, que é frequentemente revertida através da redução da ingestão de alimentos refinados e o incremento de ingestão de alimentos no seu estado natural. As proteínas podem ser obtidas de muitas fontes, além de carnes, ervilhas e feijões, são excelentes fontes de proteínas. Ficam melhor ainda quando acompanhado de arroz integral, trigo integral, aveia ou milho. Vegetais como brócolis, batatas também contêm proteína e de quebra são ricos em vitaminas e minerais. Imaginem a pedra, né? Manter o equilíbrio no corpo. Então tudo isso é importante, tá? Além do mais, nós temos aqui a temperança, que envolve mais do que a abstinência de certos tipos de drogas ilícitas ou ilícitas, mas o uso de remédios naturais de Deus, além de uma vida equilibrada no trabalho, no lazer e nas relações pessoais. E aqui nós temos aqui uma forma de entender essa riqueza de frutos naturais. Eu não sei que quando eu ouvi falar do programa Simplão de Tudo. É um programa no YouTube, onde a pessoa conta a história do sítio, as plantações que ele tem, ele conta os animais que ele cria, e na divisa de Paraná com São Paulo, em Minas Gerais. E lá ele conta, ele mostra o rio, a água. Aí tem um outro canal de uma senhora que ela tem um sítio, que ela tem diversas frutas, verduras. Eu fico falando assim, que coisa linda. Seria tão bom se cada um de nós pudéssemos estar morando nesses lugares assim, plantando e colhendo frutas, verduras, legumes. Além de ser bom para a gente mantém a mente ocupada também, e o trabalho é mais saudável do que trabalhar numa grande capital agitada como São Paulo, Belo Horizonte e qualquer outra capital do país, ou fora do país também. Então, ouvir essas frutas aí é encantador. E tem outro canal que eu acompanho também, que é chamado Guto Aventura, ele tem um sítio, e nesse dia ele mostrou a plantação de tomate. Sabe esse tomate de carne que aqui a gente paga caro? Lá ele colhendo de forma bem assim, aquele monte de tomate, fiquei encantado. Puxa, é um tomate natural, sem química, sem nada, e que a gente compra e às vezes até apodrece, né? Porque faz muita química aqui. Mas é muito interessante essa questão de plantação. Quando eu morava em Minas Gerais, Belo Horizonte, eu plantava milho, plantava feijão, a gente tinha plantação de couve, alface, salsa, tinha várias verduras, a gente colhia ali. A gente só comprava arroz e outras coisas mais, mas a gente plantava outras coisas em casa e era muito bom nessa época aí. Principalmente na época de milho. Plantação de milho é uma coisa bonita. Você vê aquele milharal assim, você colhe o milho, depois você faz ali mingau, você faz curau, pamonha, cozinha, assa. É fantástico, gente. Quem já teve essa oportunidade sabe o que eu estou falando, que é a bênção de Deus. Alimenta após o pecado, foi ervas, espinhos, né, que Deus colocou ervas do campo, espinhados, onde ele trabalhar duro para tirar o seu alimento da terra, e assim foi de fato. Alimenta após o luto, como eu falei, Gênesis 9, 3, 4. Deus autorizou o homem a comer carne, não usar o sangue, tá? Que é comum as pessoas fazerem churisco, né, e assim por diante, mas não é prático isso.
Quem já comeu isso? Chorizo. Bom, eu nunca comi, mas lá em Minas é muito comum as pessoas matarem fazer. Eu não comia porque a gente tinha essas limitações. Igual eu era pequeno, já sabia disso, mas não comia essas coisas. Noé sabia fazer a diferença entre animais limpos e impuros. Está aqui em Gênesis capítulo 7. Deus instruiu Noé a levar 7 animais pares, 7 pares de animais. Ali colocou 6 puros e 1 impuro, tá? E aí fez essa distinção ali. E aqui, se alguém tem uma visão dos animais que ficavam lá no Éden, não tinha problema. Hoje as pessoas criam, animais exóticos, cobra, tigre e assim por diante. Viu aquele rapaz que entrou lá nas aulas? Tudo bem ali, o inimigo fez ele entrar, ele tinha problema psicológico, e criar um animal naquele habitat acaba acontecendo aquilo também. Agora eu pergunto para a igreja: você teria coragem de criar pelo menos uma raposa em casa? Não daria. Raposa, por mais que se cria um animal selvagem, ou quem sabe criar um lobo da Sibéria, do gelo, tem que deixar uma casa bem gelada para ele, porque o lobo ele é o jeito dele, então não dá certo. Mas quando esses animais vão ficar mansos? Quando Jesus voltar, aí vai ser tudo tranquilo. Bom, aqui não vou deter essa parte, você já sabe, tá? Em Levítico 11 e Deuteronômio 14 fala dos animais que podem comer e os animais que não podem comer. E aí, o que significa rumina? É um processo que vaca e ovelhas, elas regurgitarem, mastigam e aí engolem e depois volta de novo. Então isso é rumina, tá? Tá aqui, tanto até o búfalo, que é da família do boi, embora o búfalo seja um animal selvagem, ele pode ser usado como alimento. E até as cabras selvagens também que tem, e as que é criado ali pode ser usado também, tá? Bom, está aqui, Deuteronômio 14, nós vamos ver, dizendo de animais limpos e imundos, só para a gente ter uma visão panorâmica, não vamos ver aqui, todo mundo já sabe, vamos avançando. Peixes de água doce com escamas, está aqui os peixes, animais de águas salgadas, peixes imundos e com água e peixe imundo de cor de água salgada. Então isso aqui eu achei interessante, porque até então a gente não sabe, porque muitas pessoas têm assim essa mania de comer. Aqui de água doce tem o tilápia, tem o tuta, aí eu vejo algumas pessoas, tuta, né? Aí agora é peixe, né? Lambari, tambaqui, piauí, pacu, pirarucu, esses são os peixes de água doce. Peixe líquido de açúcar de água salgada, sardinha, salmão, babejo, esse não sabia, esse é um peixe novo. Pescada, bacalhau, robalo, garoupa, atum e achova. Também é um peixe novo, não sabia. Agora os peixes de água imunda, na água doce tem o bagre, boto, pintado, conhecido como surubim. Tem o de água salgada, cação, espada, peixe de serra, arraia, molé e rongole. Também é um peixe que eu não sabia. Então esses são os peixes, tanto aqui da água salgada quanto da água doce, que podem comer, que não podem comer. Isso aqui é novo, tá? Eu não sabia dessa parte. Uns eu sabia, outros não. Então é interessante, se quiser tirar a foto, pode tirar, você guardar aí. É interessante porque isso aqui é algo que às vezes você pode compartilhar depois, pesquisar, porque isso aqui faz sentido para a nossa questão da vida, da nossa vida física, né? Porque, por exemplo, o bagre é um peixe muito feio, além da boca dele ser um pouco redonda, né? Ele só fica no barro, e aqui ainda consegue sair fora da água ainda, então, e a fora vai. Então é bem interessante a questão aí do peixe de água doce, dos limpos e dos imundos, né? Tanto água salgada e água doce, assim por diante. Bom, ave de rapina, entre outras, está aí, águia, avestruz, coruja, as limpas são galinha, peru, codorna, né? Agora veja aqui, ó, isso aqui é uma foto interessante também, princípio de saúde, ó. O período da vida do ser humano antes após o dilúvio. Gênesis capítulo 5, eu não vou ler porque não vai dar tempo agora, mas achei interessante que na genealogia o povo vivia até 900 anos, quase 1000 anos, hein? E hoje no máximo vive o quê? Quantos anos hoje, segundo os dados aí? 70, né? 70, 90, por aí? Talvez a gente vê algumas pessoas chegando a 100 anos, 100 e pouco, mas são poucos. Mas aqui está, ó. Geração do ano de dilúvio: Adão, 930, 7, 912, Enos, 905, Cainã, 910, Malael, 995, Gered, 962, Enoque,
365, Matusalém 969. Lamento até pelo número 7, 777, número da perfeição. E Noé 950, Amé 912,2, a média de idade. Agora veja a geração após o dilúvio: 100, 600 anos. Arfaxade 438, Salá 433, Éber 464, Peleque 238, Réu 239, Selug 230 anos, Naor 148, Terá 205 e Abraão 175 anos. Então já caiu a média de idade 317 anos. Esses dados, interessantes dados aí, até então eu não sabia. Esses dados eu achei bem interessantes esses dados aí também. Isso está na genealogia em Gênesis capítulo 5, tá? Agora que o princípio de saúde, o cardápio de Deus, adiante do Éden, Deus permitiu esse tipo de peixe, tá? E o que não usar: sangue, drogas, entorpecentes, alimentos judiciais, bebida alcoólica. Portanto, o que é o mais que ele vai fazer tudo para a honra e a glória de Deus, tá bom? E aqui, nós acabamos de ler a foto dos 8 remédios da natureza. Agora, o que a Bíblia fala sobre o uso de bebida alcoólica? Permite moderadamente, não permite ou deixa ao nosso critério? Qual dessas respostas seria ali a resposta correta? Não permite, muito bem. Está em Provérbios 20, verso 1 e 23, 29 a 35. Por que Deus se preocupa com nossa alimentação? Senhora que sabe? Qual é a resposta ali? Vamos falar todo mundo junto? Porque nosso corpo é templo do Espírito Santo. Muito bem. O que Deus deseja para cada um dos seus filhos? Que tenhamos o quê? Saúde e que nenhuma enfermidade venha o quê? Sobre nós. A gente tenha prosperidade e saúde. Está lá em João 3,2. Tá? Qual é a boa notícia de Deus para aquele que não conhecia o assunto e estamos hoje? Atos 17 fala o quê? Que Deus não levou o tempo da ignorância. Agora identifica aqueles que já sabem que não praticam. E quando você lê Tiago 4,17, se eu não fizer, estou aqui pecando contra Deus. E aí, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Compromisso de fé. Primeiro, reconheço que meu corpo é o que eu tenho do. Segundo, desejo fazer a minha parte para ter mais. E último, quero a partir de hoje me alimentar de acordo com o ensino bíblico. Isso daqui a gente já sabe. Como diz o outro, parece pneu que está perdendo a sua linhagem, pneu careca. Mas é bom sempre lembrar para a nossa vida. Por que eu estou falando isso? Às vezes, como eu falei, eu sou um exemplo no sentido de processo de escritura. Por exemplo, quando eu vou para Belo Horizonte rever parentes e amigos, vai na casa de um primo, tem uma batatinha frita. Aí vai na casa do outro, tem um angu frito. Aí faz um angu sem sal. Aí faz um frango frito, outra coisa ali, e a gente vai lá e come. Beleza. Mas a questão do mineiro é assim: se você vai numa casa, comeu. Vai na outra casa, alimenta de novo. E se você não alimentar na terceira, quarta casa, é uma desfeita. Aí é problema, então não dá. Aí o que eu faço? Eu como só numa casa só, e aí na outra casa eu só passo uma rápida passagem de 10, 20, no máximo uma hora. Ou deixa ali e a gente volta depois. Aí a pessoa esquece aqui que tem que alimentar. Aí dá um pão de queijo ali, aí oferece um fubá suado, que é a mesma coisa do cuscuz, e a gente come ali, bate papo, e aí a pessoa entende e passa. Quando eu vou na casa daqueles amigos, ou gente que gosta de comer muita carne, porque eu não sou muito fã mesmo, aí eu despisto, como salada, pego um pedacinho de carne, põe num prato ali, aí a gente vai conversando, vai enrolando na conversa, e depois, você não comeu nada, hein? Comia arroz, feijão, verdura aqui. Ainda mais quando tem uma travessa de angu, eu prefiro comer um angu sem sal, deixo o resto lá, porque o angu eu sei que é algo que eu gosto, sustenta e é saudável. Tem aqui que faz polenta, né? A polenta também é bom, põe a carne, o molho de carne por cima lá, beleza. Mas para mim, se você quer me chamar para almoçar na sua casa, pode fazer um angu sem sal, tranquilo, um arroz, um feijão, e uma couve, está ótimo, a gente olha e está abençoado a comida, vamos comer e é satisfeito, porque o angu sustenta. Você junta com feijão, junta com, talvez, com outra coisa, se tiver a parte ali, você fica satisfeito. Pode ser uma chicória, pode ser um almeirão roxo, pode ser uma mostarda, verduras que são verduras assim que você tem que refogar. Isso é muito bom. E aí, já fiz outras coisas também é bom, mas essa alimentação é ótima. E Jesus fala que ele está conosco todos os dias até onde? Até o fim do tempo.
Ele vai criar um novo céu e a nova terra. Por quê? O propósito original de Deus é que a gente tenha o quê? Saúde. Compreendeu? Então, o viver saudável faz a diferença na nossa vida. Pergunto, como que está a sua saúde hoje? Quantos irmãos aqui que estão essa noite sentem que a sua saúde está boa? Levanta a mão. Beleza. Quantos sentem que a sua saúde não está boa? E você pode melhorar, eu posso melhorar. Então, compreende? Então, quando eu acordei de manhã hoje, que eu já comecei a sentir assim, um pouco rodando as coisas, eu falei, esse negócio está errado. Aí depois o estômago começou a querer embrulhar. Eu tomei o café da manhã normal, ou seja, eu gosto de café de milho, a outra é cevada. Eu gosto de café de milho. Tomei o café de milho normal, com pão e tal, beleza. Depois eu comecei a sentir que é remédio no estômago, falei, isso está errado. E aí, ou seja, o próprio cérebro já dá sinal que você não está bem. Aí já pegou um remédio natural. Quando eu voltei hoje do trabalho um pouco mais cedo, peguei uma folha de bolo, pedi o vizinho lá, já tomei um bolo, o bolo já cai bem, amargo, igual fel, mas já ajuda a melhorar, já fica beleza, e aí você vai tomando. Eu lembro uma vez que eu fiz uma traquinagem, quando eu tinha 16 anos de idade, juntei eu, mais 2 filhos meus. E aí juntando todas aquelas galinhas do meu tio dentro do paiol. Sabe o que é paiol, né? Paiol é um local que os tios guardam milho, guardam ferramenta, guardam um monte de coisa. E ali a gente juntou 3 tipos de planta: carqueja, mastuz e boldo. E fizemos um composto amargo. Aí a gente falou assim: nós vamos ser médicos para essas galinhas. Aí a gente pegou e abriu o bico daquelas galinhas. Eu tomei um pouquinho daqui, estava amargo igual o fel. As galinhas beberam. Beleza, tinha uma galinha doente, que ajudou até a melhorar a saúde delas. Quando a gente terminou de fazer aquela traquinagem, meu tio veio com uma vaga desse tamanho, como era pasto aberto, quem estava aberto, todo mundo saiu correndo e a vaga comendo nas costas. A gente foi embora e aí não aconteceu nada com a gente. Obviamente o tio ficou pé da vida com a gente, passou-se o tempo. Um tempo depois eu encontrei com minha prima por telefone, ela falou comigo: lembra daquela vez que a gente fez aquela traquinagem? Eu lembro. E até hoje, passou-se os anos, ela está casada, mora em Belo Horizonte, a gente se fala às vezes, e ela relembra dessa história. E a gente relembra desse ato que a gente fez de arte, e a gente dando a rir até uma hora. Mas, o que eu quero dizer com isso? Que lá no céu não haverá nada do que é mal. Não vamos ficar tomando chá, porque a gente sabe que o remédio químico, por isso as farmácias estão cada vez mais ganhando dinheiro, as indústrias ganhando dinheiro, porque o remédio é paliativo, é só para atrapalhar. Já o remédio natural já traz um efeito melhor para a nossa vida. Então, quando a gente usa esses outros remédios da natureza que Deus deixou, isso nos mostra que quando Cristo voltar, teremos um novo céu e uma nova terra. Tudo será novo para nós. Nós vamos ser jovens para sempre. Não vai precisar de usar óculos, não vai mais precisar de ficar aparando o cabelo, fazendo barba, cuidando da saúde. Tudo isso é importante, tá, gente? Cuidar da saúde, tanto aspecto físico, emocional, o espiritual, a higiene pessoal, tudo isso é importante. Escovar o dente, fazer a barba, cortar o cabelo, etc, etc. Tudo isso é importante. Mas nada se compara com o que Deus está preparando para mim e para você, um novo céu e uma nova terra, onde nós seremos de fato felizes para sempre, vamos ser jovens eternamente e vamos poder viver saudáveis para sempre. Amém. E aí, a gente entende que tudo isso aqui será novo, tá? E aí vem a pergunta: você quer receber um abraço de Jesus? Amém. Quantos querem? Amém? E aí vem essa frase que eu quero que você repita comigo: eu quero Cristo hoje e sempre. Amém? E então em breve nós estaremos no céu com Jesus para viver eternamente com Ele. Quero convidar você, da forma que você está agora, vamos colocar de pé e vamos cantar o hino final e depois a gente vai fazer a oração final para a gente ir embora. Então lembre-se, devemos procurar viver uma vida saudável para com Deus, seguir o exemplo de Jesus e entender que o nosso corpo é templo de Deus. E que assim Cristo Jesus possa nos abençoar, nos ajudar a gente ter essa vida com Ele e nos preparar para a volta de Jesus. Amém? Qual hino você projetado? Todo mundo vai cantar aqui na frente. Que é a nossa casa é uma bênção. A nossa casa será uma bênção. Então vem para cá todo mundo, sobe aqui para cima aqui. Vem para cá todo mundo aqui, vamos cantar o hino final, vamos orar e vamos embora. Tudo bem, não quer? Vamos. Pode projetar para nós ver então? A gente ganha tempo?
Pode tocar. Minha casa será uma
Senhor, pela oportunidade aqui esta noite concedida. Obrigado pela bênção da vida e também da saúde. Obrigado que o Senhor nos trouxe até aqui. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, a tua bênção sobre cada irmão, cada irmã, cada lar aqui representado. E as bênçãos do Senhor se estendam a nós. Tanto para espiritual, física, emocional, familiar, social, profissional e também financeiro. Rogamos, Senhor, que o Senhor nos dê saúde, que o Senhor nos dê sabedoria dos céus, equilíbrio, que são os frutos do Espírito Santo, para que assim venhamos ter uma saúde equilibrada, dirigida pelo Santo Espírito de Deus. Batiza-nos, ó Pai, com o teu Santo Espírito, para que tudo que estamos aqui relembramos, possamos praticar, viver e ajudar outras pessoas também a entender essa mensagem e se preparar cada dia para a volta de Jesus. Perdoe nossos pecados, Senhor. Muda nossos hábitos alimentares, principalmente a mim, para que possamos diminuir mais questão de futuros e outros hábitos alimentares que precisamos mudar. Que o Senhor nos ajude, ó Santo Espírito, a mudar tudo isso, a ter humildade, simplicidade, a entender que o corpo pertence ao Senhor, é templo do Senhor, e o Senhor quer habitar em nós. Dê-nos uma mente equilibrada, como lemos em Romanos 12, 22, para que possamos oferecer a Ti um culto racional, santo e agradável a Ti. Dá-nos a Tua paz, o Teu perdão, e abençoe cada família que é representada. Nos leva em paz para casa com Teus santos anjos, e que Teu Santo e Bom Espírito continue conosco, guiando, dirigindo e nos abençoando a cada dia nosso viver. E que Jesus continue sendo o Senhor e Salvador de nossas vidas. Obrigado por tudo, e todos juntos vamos orar a oração que Cristo ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus abençoe vocês, uma boa noite, bom resto de semana, graça e paz de Jesus a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.